eu não lembro se era 19h30, uma senha, você trabalha na BU, o outro tinha de responder, não, eu trabalho na IBM. Escrevi tudo isso e botei no maço de 50 envelopes que estava no quarto onde eu morava. Tá certo? Eu morava num quarto, só tinha um guarda-roupa, uma cama. Eu talvez tive um pouco de bom senso de não abrir isso imediatamente. Eles queriam, obviamente, o que eles queriam saber. Quem que era os pontos de segurança com a direção da organização, eles sabiam. Eu falei que eu tinha perdido todos os contatos, tá certo? E que eu estava sem nenhum contato, mas eles sabiam que a gente tinha um ponto de segurança mensal ou semanal, e eles queriam isso, tá certo? Eu esperei no terceiro dia, não sei se terceiro, para abrir esse ponto frio, tá certo? Falei, olha, eu tenho um encontro em São Paulo, eu não me lembro onde é, mas eu guardei tem um maço de envelope, está no meu quarto. Achava que eles iam vou lá, não, eles tinham tirado, tinha pouquíssima coisa, uma malícia, e os envelopes estavam ali. Aí um deles saiu, vai em algum lugar, pega o envelope, e eles ficaram de uma alegria brutal, porque acharam que eles estavam pegando o Câmara Ferreira, o Joaquim Câmara Ferreira, o comandante, o Toledo, nosso chefe, o nosso líder, e eles imediatamente pararam a tortura, porque era o objetivo que eles tinham. O Bacuri não falou nada, eu inventei isso daí, e não podia ser inventado, porque, na ponto de vista dele, porque estava escrito, não era uma coisa inventada na hora. Eles não podiam imaginar que eu tinha me preparado para ser preso e preparado, vamos dizer, esse ardil, entre aspas. Graças a isso, acredito que a gente, não sei o que teria acontecido, não vou, mas por que eles poderiam nos matar lá? Porque foi a primeira vez que o militante foi levado para uma casa da morte, do Bacuri e eu. Até então, eles sempre levavam os militantes ou para um quartel, ou para uma delegacia, para o DOPS. Tá certo? O fato de eu não estar encapuçado, tá certo? O Bacuri também não estava encapuçado. Tá? Mas o fato que, eu acho, graças a esse ardil, eles pararam a tortura, nos colocaram, veio um camburão do serviço policial do Corpo de Fuzileiros Navais. Alguns tinham soldados do Corpo de Fuzileiro Naval que o Bacuri não conseguia sequer ficar de pé, então estavam muito machucados, ele mais ainda. Eu ainda conseguia me apoiar nas costas de 2 fuzileiros e ainda chegar até o camburão. Nós fomos colocados em 2 diferentes camburões. Depois eu soube que o Bacuri foi levado para o Hospital da Ilha das Cobras, mas não tenho certeza dessa informação. Foi alguém que me falou, tá certo? Lá depois, quando eu estava na Ilha das Flores, tá certo? E eu fui colocado numa cela no subsolo do 1º Distrito Naval, antigo Ministério da Marinha, no Rio, tá certo? E no dia seguinte de manhã eu ouvi os policiais passarem na frente da porta, e isso era dia 25, se não me engano. Eles batiam na porta de aço da cela e falavam, agora vamos pegar teu chefe. Tá certo? E, então, no mínimo, que eu tive, a única coisa que me deu alguma experiência foi eu ter enganado a repressão. E eles foram, não acharam ninguém, porque não tinha ninguém, era um ponto inventado. Tá certo? Depois de 2 dias, eles me entregaram para a PE, para o 1º Batalhão de Polícia do Exército. Eu já estava na Ilha das Flores, no Rio, que era uma prisão da Marinha. Tá? E nessa prisão, eu acho que foi... uma outra coisa importante dizer, não é só a questão, mas um depoimento. Como funcionava a repressão? A coisa que mais me espantou foi que, provavelmente, no dia seguinte que eu cheguei nesse 1º Distrito Naval, eu fui chamado para um inquérito policial militar, comandado pelo oficial da Marinha, José Maria Gomes Guzmão. Esse já faleceu. O Armando Amorim do Vale está vivo ainda. Tá certo? O Fleury, como vocês sabem, morreu 1º de maio de 1979. E eu estava muito machucado, muito com a roupa ensanguentada, porque botaram a camisa por cima de ferimentos, e eles me carregaram, me escoltaram na antiga sede do Ministério da Marinha, o salão principal de entrada, onde tinham os elevadores, como se fosse a coisa mais normal do mundo carregar alguém naquelas condições. Tá certo? Era esse o grau. É um pouco, muito menos do que nós assistimos no filme, né, do batalhão indígena, mas era esse sentido de impunidade.
tá certo? Tudo era possível, eles não estavam preocupados em esconder nada, tá certo? Eu fui responder esse inquérito, ele me interrogou, e cada vez que eu fazia uma denúncia de tortura, o comandante José Maria Gomes Guzmão falava para o escrivão: não anote isso, tá certo? Tá? Eles reconheceram a minha prisão. Eu tinha participado de uma das ações armadas em que foi morto um guarda de segurança. Saiu a notícia no jornal, que prenderam o mata-guarda, mas isso, pelo menos, me dava um certo alívio quando eu soube disso, que não fosse mais me fazer nada. Não, mas eles me levaram. Aí apareceu um oficial do Exército, cujo nome eu vou tentar lembrar, foi me buscar na Ilha das Flores, era um de cabelo comprido, Gomes... Como que era? É um famoso. E ele me levou para a Batalhão de Polícia do Exército, junto com um companheiro que também foi preso, Reinaldo Guarani Simões, tá certo? Nós fomos levados para... E lá voltei a ser torturado, aí pela equipe do Exército. Tá? Enfim. Agora, outro exemplo, uma coisa que eu já até, num depoimento que eu dei à Maria Rita e ao Paulo Sérgio Pinheiro, da Comissão Nacional da Verdade, a gente tem muita condição também de descobrir onde era essa casa, tá certo? Tá? É bastante possível reconhecê-la. Por quê? Aí eu vou chegar como foi a suposição da nossa prisão. Eu, depois de um ano na prisão, já tendo sido julgado, condenado, eu fui condenado à prisão perpétua, depois caiu para 30 anos. Meus companheiros me pediram no sequestro do embaixador suíço, a repressão não me deixou sair, tá, alegando que eu estava em curso em pena de morte, etc. E, então, aí eu fui preso, condenado, já estava na Ilha Grande, quando, numa passagem pelo Rio de Janeiro para ir fazer um outro depoimento, eu encontrei o companheiro Raul de Carvalho, do PCBR, que me contou como nós teríamos sido presos, tá certo? Segundo, tinha duas infiltrações. Uma, o que estava no grupo tático armado, era o chamado o Arthur, tá certo? E o que teria, onde estaria Bacuri numa casa, era o tio. Esse tio teria se apresentado na época para a organização, os dois. Inclusive, esse tio teria dito, não sei se para o Bacuri ou outra pessoa, que tinha uma casa muito segura, um lugar muito tranquilo, tá certo? Pelo que a informação que eu tive na cadeia, o Bacuri estava nessa casa, tá certo? Quando ele foi preso, tá certo? E era uma casa que eventualmente seria usado por um esquema de um sequestro de um diplomata, quem estava buscando fazer, o grupo ligado ao Bacuri, eu não estava, para libertar companheiros e companheiras, e que esse tio teria entregue, enfim, o Bacuri. E por que é uma suposição? Esses dois, um deles, o Arthur, ele foi afastado do grupo tático armado no dia seguinte à essa ação, onde morreu o guarda, porque ele praticamente fugiu durante a ação, no momento que nós estávamos deixando o banco, tá certo? E ele foi afastado do grupo tático armado pelo companheiro Elcio Pereira Fortes e por mim. O que eu suponho hoje é que eles estavam fazendo uma infiltração com o objetivo de derrubar um sequestro. Provavelmente ele faria o sequestro, eles deixariam fazer o sequestro, certo? Sabendo a casa, sabendo o esquema, certo? Soltar o embaixador que a gente faz. Então, porque a infiltração funciona assim, ela vai dando corda, ela tem objetivos maiores. Então, eu era um objetivo menor para eles. O objetivo é uma hipótese, porque eu estou fazendo baseado. Por quê? Quando a gente afastou esse Arthur, do grupo tático armado, imediatamente, no dia seguinte, começam as quedas. São presos, além do Bacuri e eu, foram presos Reinaldo Guarani Simões, o Francisco Roberval Mendes, né, foram presos no Rio. Nenhum falou do outro, ninguém sabia falou nada. E eles começaram as prisões, tá certo? Provavelmente presumindo que, com 4 ou 5 prisões, eles poderiam chegar a um outro esquema. E eu suponho que, pela informação que eu tenho, que o companheiro Bacuri ele foi preso dessa forma. Teria deixado ele sair da casa, tá certo? E foi preso fora da casa, tá certo? Como que eu fiquei sabendo dessa casa? Onde era? Eu não conhecia tão bem o Rio de Janeiro, principalmente a Zona Sul. Quando eu dei o depoimento na primeira auditoria da Aeronáutica, em dezembro de 1970, eu assumi que era militante da LN, defendi minha organização,
mas denunciei as torturas, denunciei o desaparecimento de vários companheiros, tá certo? E denunciei essa casa. E falei, olha, essa casa é na Barra da Tijuca. Tá? Quando eu saí depois desse depoimento, foi os meus policiais, fuzileiros do Serviço Policial da Marinha, que me levaram de volta para o 1º Distrito Naval e de lá para a Ilha das Flores. Quando eu estava na casa da guarda do 1º Distrito Naval, um dos policiais era um negro alto, um pouco menor que eu, muito forte. Ele virou para mim e falou só assim, e ele estava na auditoria, era minha escolta. Ele falou assim, a casa não era na Barra, era em São Conrado. Aí que eu me dei conta, porque que eu via, uma hora que eu saí, estava sendo levado, que eu via o Hotel Nacional, que é um prédio absolutamente inconfundível, porque é uma torre cilíndrica, tá certo? Mesmo míope, eu conseguia ver o Hotel Nacional. Eu voltei várias vezes por lá. Hoje, esse bairro, naquele tempo, não tinha o túnel Lagoa Barra. Provavelmente, o carro que me levou veio pela Estrada da Gávea. Tá certo? Hoje tem o túnel Lagoa Barra. E, logo se sai desse túnel na direção da Barra, se olha à direita, em São Conrado, do lado esquerdo está o Fashion Mall, do lado direito ficava essa casa. Tá certo? Eu procurei descobri-la, fui lá várias vezes, mas hoje eu tenho muitas casas lá, e não consegui. Como eu disse, eu suponho que era uma casa em cima de pilotis, encostada no barranco, tá certo? Você saía de um patamar, atravessava uma pequena ponte, caía nessa sala. Tá? Mas eu já falei, inclusive, à Comissão da Verdade, Nacional da Verdade, que se pegarem o registro de imóveis daquela data, tá certo? A gente vai para onde reduzir muito o número de casas possível. E eu poderia identificá-la, e gostaria muito de identificá-la, porque alguém cedeu essa casa. Tá certo? Ou eles se apropriaram, ou alguém cedeu. A casa não tinha luz, eles estavam com um gerador portátil. Tá certo? E eu acho que faz parte, também falei, eu quando citei esse comandante José Maria Gomes Guzmão, eu acho que é importante esse trabalho de recuperação da memória, da história, das responsabilidades, também que, além dos torturadores diretos, que torturamos mais diretamente, que também a gente procure aqueles, como esse oficial da Marinha, que está já falecido, que comandou esse inquérito, que não podia desconhecer a tortura que estava acontecendo, ou os comandantes de unidades militares, como o comandante Clemente, da Ilha das Flores, tá certo? Que patrocinava torturas na Ilha das Flores, ou o capitão Major Manhães, que comandava as torturas na Ilha Grande, os companheiros estavam presos lá. Eu acho que a gente precisa inculpar também essas pessoas, porque era uma máquina, tá certo? E não era apenas sua face, vamos dizer, mais terrível, que eram os torturadores diretos. Tá certo? Acho que a gente tem que avançar nesse. Por isso que eu tomei um pouco mais do tempo de vocês, estou à disposição para qualquer depoimento, tá certo? E, enfim, obrigado. Reinaldo Murano. Reinaldo. Doutora Rosa, gostaria de fazer alguma pergunta? Maria Rita, não? Não, fica. Não, sim. Podemos passar para o segundo? Reinaldo Murano. Boa tarde. Meu nome é Reinaldo Murano Filho. Eu sou ex-preso político e eu vou concentrar aqui o meu testemunho em alguns momentos de convivência com o Eduardo Leite. Eu o conheci na militância ainda quando o Bacuri era o comandante da Resistência Democrática, uma organização com a qual a ALN tinha desenvolvido algumas ações, além do MRT e da VPR. E eu conheci o Eduardo, então, na militância. Eu lembro bem do azul do olho dele, né? E eu fui preso no dia 15 de agosto de 70.
por indicação de uma jovem estudante que não fazia a menor ideia do que eu naquele momento estava fazendo. Conversávamos sobre política, discutíamos política, obviamente num erro meu de segurança, e ela foi presa porque era amiga de uma pessoa que também tinha sido presa, e aí, muito torturada, acabou indicando um ponto de encontro comigo, mas absolutamente, para ela, eu provavelmente era um estudante da USP que gostava de conversar sobre política. Na prisão, já há uma peculiaridade, que eu fui preso pelo Esquadrão da Morte, então, pelo Trale, pelo Campão, e o carro em que eu fui preso era uma Mercedes azul marinho, que era de um militante da LN, que, na época, tinha sido preso. Não foi preso, ele foi com o carro, me contam, ele foi de carro até o aeroporto, e eles furtaram o carro dele, o que vai se repetir com o meu carro quando fui preso, né? E a Bássia, então, o nome da moça era Bássia Ita Weitman. Ela, depois eu fiquei sabendo da trajetória da Bássia, e, se for do interesse, aí eu gostaria muito, a gente podia, depois, num outro depoimento, falar do calvário que a Bássia sofreu nas mãos da repressão. De qualquer forma, eu gostaria que a comissão registrasse o número do processo dela na comissão da anistia estadual, aquele processo de reparação, é 265357. A Bássia foi Bássia, com S, Bássia Ita Weitman, com temudo. Ita, só Ita. Weitman. Waitman. Ela é 265357, aqui da Comissão Estadual. Ela foi absurdamente torturada, mantida em isolamento durante meses, e ela entrou num processo de abalo psíquico e, bom, enfim, eu não queria me desviar, mas ela acabou sendo internada num desses hospícios da época, foi estuprada dentro do hospício e desenvolveu um quadro grave de psicose, pelo que eu entendi, um quadro esquizofrênico. Ela engravidou desse estupro. Bom, enfim, é um daqueles horrores na conta da ditadura. A Bássia e eu fomos levados nesse Mercedes para o 41º Distrito Policial, aqui em São Paulo, que é o distrito lá na Zona Leste da Vila Rica, onde, naquele momento, o Fleury era o delegado titular, para onde ele tinha sido deslocado como punição por um teretetê aí entre o DOPS e Senimar e o Exército. E toda a equipe do Esquadrão da Morte, o nome do sujeito é José Campos Correia Filho. Campão é o grandão. O outro é João Carlos Trale. Eles estavam lotados lá na delegacia. O outro era o delegado Josecir Coco, que eu não sei se estava lotado na delegacia, mas que vai aparecer logo em seguida. Eu fui preso num sábado, né, às 5 horas da tarde. Então, nós fomos levados para o 41º, a Bássia já estava, então, presa lá, e foi lá que eu fui torturado, enfim. Cerca de uns 10 dias depois,
eu vi chegando alguém carregado, coberto com uma manta, carregado, eu vi os pés descalços da pessoa, chegando no 41º. Neste dia, à noite, por volta de... Os tempos aqui, eles são todos um chute, né? Mas eu suponho que era por volta de meia-noite, 1h da madrugada. Nós fomos tirados dessa delegacia, a Bárcia e eu na frente de uma viatura, e atrás a gente percebia que tinha gente. No dia, rodamos por São Paulo umas 3 ou 4 horas, uma coisa aterrorizante, assim, né? Porque você imagina que a qualquer momento eles param e fuzilam. Aí fomos devolvidos para o 41º, e no dia seguinte, à tarde, provavelmente, eu fui levado para uma sala e, nesta sala, encapuçado, fui posto numa cadeira, e aí tiram o capuz, tiram da pessoa da frente, e era o bacuri. Eu conversei um pouco com o Ottoni aqui. No meu registro, isso seria dia 24 ou 25. O Ottoni acha muito apertado, porque foram presos no dia 21. Mas é um pouco por conta da perda do prumo, aí, da noção do tempo, né? E eu pulei, mas eu ia dizer que eu estava no Pau de Arara, no sábado, dia 15, quando chegou o dito cujo e fez exatamente a mesma pergunta, o vaidoso: você me conhece? Eu, de cabeça, ponta cabeça, olhei bem para a cara dele e falei: não faço ideia. Porque para um vaidoso desse dá a frustração do... Né? Mas ele era muito... Essa era uma pergunta, eu já ouvi de vários companheiros o relato aí, né? Mas, enfim, era o bacuri, uma cariação absolutamente desnecessária, porque ele falou que não me conhecia, eu falei que não o conhecia, ficou por isso mesmo, não tinha nenhum objetivo, aparentemente, essa cariação. Eu vou ver o bacuri de novo no DOI-CODE, porque, assim, no dia 7 de setembro, a Bárcia e eu fizemos parte da mudança, do retorno do Fleury para o DOPS. Acho que ele foi anistiado nas encrencas, e ele voltou para o DOPS. E eu fiz parte da mudança do Fleury, a Bárcia e eu. A Bárcia, nessa altura, foi posta, acho que no isolamento da carceragem do DOPS, uma coisa de um absurdo, de uma crueldade. No fundão do DOPS, lá embaixo da carceragem, tinha, acho que, 4 celas. Numa cela estava o Vinícius Caldeira Brandt, grande Vinícius, com quem depois eu convivi no Tiradentes. Numa outra cela estava a Bárcia. Mas, então, no dia 7 de setembro, eu fiz parte da mudança. Eu fui ameaçado pelo Fleury de que eu ia, então, ser transferido para o DOI-CODE e que eu, dependendo do que eu abrisse de novo lá, quando eu voltasse para o DOPS, ele ia acertar as contas comigo, que era um grande estímulo para você realmente não falar mais nada, né? E aí fui para o DOI-CODE. E no DOI-CODE, logo na minha chegada, tinha um interesse deles, e eu fui interrogado pelo comandante. Não era o Ustra, era o Valdir Coelho. O Valdir Coelho, mais o Homero Machado, eles queriam saber do bacuri, porque eles tinham ouvido dizer que o bacuri tinha sido preso, porque a prisão do bacuri foi Senimar e Esquadrão da Morte, e eles fizeram bypass, botaram o DOI-CODE aqui de São Paulo, naquela disputa, botaram de escanteio. Então, o interesse era que eu pudesse confirmar a prisão do bacuri. No DOI-CODE, eu encontrei o Ariston, né? Conheci o Ariston, lá nas celas, não estávamos na mesma cela, e depois o bacuri,
que foi posto na sua cela. Né? Depois disso, eu encontro de novo o Bacuri no DOPS, aí já em outubro, onde ele vai para o mesmo fundão, onde já estava o Vinícius Abassi, ele vai para uma outra cela. Aí é aquele episódio que eu já relatei em algumas situações, onde no dia do assassinato do comandante Toledo, no dia seguinte, desculpe, numa notícia de jornal, consta lá que o Bacuri tinha sido o responsável por localizar o Toledo, né, na notícia, e que ele, se aproveitando da confusão, ele teria fugido. O Bacuri, em nenhum momento, saiu do fundão, né, e esse jornal, a Folha da Tarde, o jornal de maior tiragem, né, da época, o maior número de tiras, e um tenente que funcionava lá na guarda, um cara da PM, ele usava aqui o tenente Chiari, né, italiano, Chiari, né, o CH, tenente Chiari, numa coisa de uma crueldade também, ele levou o jornal para o Bacuri ver. O jornal em que falava do Bacuri ter sido o responsável pela prisão e morte do Toledo, e onde constava a fuga do Bacuri. Mostrou para o Bacuri o jornal. Tenente Chiari. Alguém que depois foi agraciado, ele foi premiado com o comando da rota, já no governo Maluf. Bom, em função dessa notícia, eu estava preso com mais uns 50, né? Nas discussões que fizemos, achamos que aquilo era um sinal de que o Bacuri ia ser retirado dali, ia ser posto em quarentena para ser assassinado. E resolvemos montar um plantão de todos os presos, e organizamos lá um plantão de hora em hora, era uma dupla, para ficar durante a noite em vigília, até porque um outro delegado tinha, naquela tarde, aquela mesma tarde do jornal, feito um trabalho de azeitar as dobradiças da entrada para o fundão e das dobradiças das celas do fundão. Era uma coisa assim de a certeza da impunidade, né? Porque faz isso na frente de 50 presos lá, né? Aí montamos o plantão. Nesta noite não ocorreu nada. Alguns dos companheiros presos, no dia seguinte, de manhã, falavam: olha, acho que o pessoal da paranoia aí exagerou, não tem perigo, acho que não tem nenhum risco. E eu fui dos que o pessoal da paranoia avaliou que vamos manter os plantões, né? E, por coincidência, foi no meu plantão, eu estava na cela com o Becker, era o Becker e eu, na minha cela, estávamos de plantão.